É muito incrível essa capacidade que tem o presidente do São Paulo e essa administração pífia aí dele para aproveitar de momentos como esse, por exemplo, né? Daqui 24 horas o São Paulo está jogando Libertadores e trocar os pés pelas mãos, né? Ir atrás de empréstimo bancário de novo, né? Ele vem, fala da eficiência da administração e corre no banco. Se fosse para pegar empréstimo no banco, põe eu de presidente, porra, né? Precisa de gente inteligente e competente para trazer receita para o clube que não seja empréstimo. Mas você acha que uma tranqueira dessa vai conseguir fazer isso? Você está de brincadeira, né? Ele se aproveita desse momento para negociar jogador, para doar jogador da base. Lucas Ferreira, o Henrique, né? E aí você fica pensando, você fala assim, cara, espera uma coisa, o São Paulo, um monte de jogador machucado, com dificuldade de contratar porque não tem dinheiro, e aí não usa a base, é isso? É mais ou menos isso que funciona? Como funciona isso? E aquele silêncio sepulcral no Morumbi, né? Torcida caladinha, Muricy Ramalho. Cadê o Muricy Ramalho, gente? O Muricy Ramalho, faz tempo que eu não vejo o Muricy, né? Por onde anda Muricy Ramalho? É a pergunta que fica aqui no ar. Aí ele faz essas negociações esdrúxulas, né? Ah, mas precisa de dinheiro. Mas que dinheiro? Que dinheiro? 30 milhões, 40 milhões? Isso daí é dinheiro para quem deve 1 bilhão? Então, assim, é um negócio descabido, né? E ele se aproveita desse momento de Libertadores, que o foco todo, lógico, tá na partida lá da Colômbia, para fazer essas coisas aí que ele faz, né? Trocar os pés pelas mãos e continuar afundando de maneira competente o São Paulo no buraco. Durma-se com um barulho desses. Rony Altieri, São Paulo, raiz na área, tem Libertadores, hein? Atenção, atenção, tem Libertadores com o Crespão. Quem sou eu na fila do pão que tem o Crespão como treinador de São Paulo? Mas eu tenho um jeito de jogar. Ah, de médico, como é que é? De técnico e de louco, todo mundo tem um pouco no mundo do futebol, né? Com certeza também você vê dessa maneira. Eu estava pensando, inclusive, no jogo contra o Vitória, por que que ele não deixa... Se ele tem só 3 zagueiros agora, e os zagueiros vão tomar cartão, vão se machucar, sei lá eu, sei lá eu, sei lá eu, não seria mais importante ele segurar um zagueiro? Né? Não seria mais, porque assim depois ele vai ter que adaptar. Não sei se ele vai colocar lá o Bobadilha de zagueiro, eu não sei o que, o Maia de zagueiro, não sei como é que ele vai fazer, né? E eu aproveitaria justamente essa partida. Ah, mas não é para fazer teste numa partida importante. Não, não é teste não, gente. É uma questão de você reposicionar o time, né? E eu tiraria o Sabino do time, que tem gente que ama, né? Tem gente que já ama. Então, assim, eu tiraria o Sabino do time, jogaria com o Ferrarese e jogaria com o Franco e reforçaria o meio de campo, né? Eu reforçaria, eu traria um jogador a mais para o meio de campo. E aí você pode pensar, por exemplo, Maia, Bobadilha, Marcos Antônio, Alisson, fazendo um paredão na frente da zaga, né? Então, assim, não deixando o time da Colômbia vir e pressionar. Quando você tem 3 zagueiros, meus irmãos, o que acontece? Os caras pressionam você já em cima dos zagueiros. Mesmo com ele tendo 3 volantes, né? Então, daí, o que eu imaginaria? Um jogo importante para o São Paulo, de repente o São Paulo empata lá, que é um excelente resultado. Então, assim, eu tiraria um jogador da zaga, que é lógico que é o Sabino, e colocaria um jogador a mais no meio. E aí ele pode fazer algumas coisas, né? Nesse 4-4-2, por exemplo, que ele criaria. Então, ele poderia, de repente ele joga com Maia, Bobadilha, Alisson, Marcos Antônio, né? De repente ele sai o Maia do time e ele coloca o Lucas como esse meia, esse quarto homem de meia, né? E na frente o Luciano e o Ferreira, por exemplo, para dar velocidade. Para mim, gente, o Luciano tem que ser o centroavante desse time. Nesse jogo, coloca o Luciano lá no meio do zagueiro, gente. É muito simples, né? Então,
não é jogo pro André Dias. Você quer ver? Ele vai fazer 2 gols, só porque eu falei. Então, assim, não, vou repetir para ele fazer 2 gols. Não é jogo pro André Dias. André Dias não, André Silva, porra. Né? Então, o que acontece, gente? Eu pensaria nisso, viu, Crespo? Eu armaria esse time ou com os 4 volantes, deixando o Alisson e o Bobadilha sair mais. O Bobadilha tem saído bem com a bola, tem feito até gol. E na frente, se fosse jogar nesse 4-4-2, na frente o Lucas solto, sem compromisso nenhum de marcar, e o Luciano lá no meio da zagueirada, né? Mas o Lucas tá chegando agora, começa com isso. Põe pra jogar, porra! Não é jogo importante, porra? Põe pra jogar, cacete! O maior nome do time, um dos maiores salários do time, não vai jogar. Tá recuperado ou não tá recuperado? Sabe, aquele meio recuperado, essas coisas no futebol eu não aguento, né? É partida importante, é partida decisiva, é. Então põe, caralho. Vamos ver como é que o cara se comporta, né? Então, senhores, eu faria isso. Ou o Lucas ser desse 4º homem do meio de campo, né? E aí daria para jogar com Ferreira e com o Luciano, tiraria o André. Ou os 4 volantes, o Lucas e o Luciano. Mas eu entraria num 4-4-2, numa partida como essa, numa tentativa, inclusive, de criar uma resistência para o time colombiano lá no meio de campo, a partir do meio de campo. Entenderam? Porque assim, quanto menos gente eu tiver no meio de campo, mais fácil fica para eles chegarem na nossa área. E aí, inclusive, com esses volantes aí, eu posso liberar um pouco mais o Dias, eu posso liberar, às vezes, o Cedric, né? Então, posso dar aí uma movimentação diferente para o time. Mas eu tô querendo demais também, hein? Se eu fosse bom, mas se eu fosse bom mesmo, tava eu de treinador de São Paulo, né? Não o Crespo ganhando aí 1 milhão por mês. Então, de alguma maneira, a gente imagina o time, a expectativa. Eu, sinceramente, gente, o Sabino me dá, assim, me falta ar, cara. Eu vejo o Sabino em campo, vejo a bola sendo levantada na área. Ele é péssimo para subir de cabeça, vocês veem lá, a bola geralmente vai atrás dele. Ele é lento, ele dá o bote errado, então assim, ele é um péssimo jogador. E agora virou titular do São Paulo, até gol ele faz, né? Bater pênalti é aquela desgraça, mas até gol ele tá fazendo. Então assim, só que é um jogo, né? É um jogo importantíssimo para o São Paulo. Esse jogo pode ditar o sucesso do São Paulo na sequência ou não, essa primeira partida. De acordo com como o São Paulo fizer, isso daí já pode ficar definitivo. Então, assim, é um jogo que é uma decisão, e por ser uma decisão, quero acreditar que poderia ser repensado a maneira desse time, pelo menos se posicionar em campo, né? Luciano na frente, 1 ou 2 velocistas, né? E 2 zagueiros jogando ali, com os volantes segurando um pouco mais esse ataque do time, que deve vir para cima, né? Eles vêm para cima de São Paulo, não tem muita alternativa. Mas enfim, vamos ver, né? Quero saber também a opinião dos irmãos aí, como é que vocês estão vendo esse jogo. Já falei, né? Uma preocupação muito grande. Uma coisa é o São Paulo no Brasileiro, outra coisa é o São Paulo quando decide. São Paulo tem sido uma tragédia nos últimos tempos em termos de decisão, né? É no Paulista, é na Libertadores, é na Sul-Americana. Então, assim, o São Paulo tem sido, na decisão, o São Paulo tem sido uma tragédia. Só na Copa do Brasil o São Paulo conseguiu sair. O resto tudo foi um negócio assim vexatório. E esse jogo é uma decisão, né? Diferente do brasileiro, esse jogo é uma decisão. Pode valer o futuro ou não do São Paulo Futebol Clube na competição. Quero saber a opinião de você também, né? Como é que você jogaria, como é que você entraria com esse time, enfim, e saber o placar dos irmãos também. Para mim é o seguinte, no placar da razão é 1-1 esse jogo, né? E no placar do coração é 1-1 também. Não, 1-0 pro São Paulo no placar do coração. Quem sabe, né? A gente mete um gol lá e consegue se defender bem. Tá bom, irmãos? É isso daí. Vamos para a expectativa, vamos para frente. A gente vai deixar um pouquinho o Casares. Eu vou dar um salvo-conduto para você de 24 horas, viu, Casares? Viu, Casares? Mas eu tô aqui, ó. Tô espertinho com as tuas artimanhas.
se aproveitando nesse momento para poder fazer essas coisas bizarras aí que você abre em fazer. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. Grande abraço para os irmãos. Tamo junto.